Dica rápida de como utilizar o Orbit Pages de uma forma ainda mais fácil e mais profissional. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar, eu vou fazer uma engenharia reversa com você. Eu vou pegar e vou mostrar como que eu construí a minha própria página e quais são os blocos que eu utilizei para construir essa página aqui do zero. Então, eu não utilizei aqui uma página pronta, eu não utilizei nenhum tipo de template, eu vou mostrar como que eu fiz isso aqui do zero para você. Então eu vou entrar aqui, a gente vai botar para editar. E esse é um modelo que você pode utilizar, por exemplo, para agência, que você pode utilizar para demonstrar um especialista que presta serviços. Basicamente é uma página de um especialista em prestação de algum tipo de serviço. Funciona muito bem para marketing digital, como é o meu caso, mas vai funcionar para outros nichos também se você utilizar as mesmas premissas. Aqui, basicamente, a ideia é uma página de apresentação de um especialista em prestação de um serviço. Então, o que que eu fiz? Quais são os blocos? Como que eu construí essa página aqui? O primeiro bloco que eu utilizei, então, foi esse de header. Eu customizei aqui o meu logo e eu fiz aqui um menu. Então é um menu, é uma header simples com menu. E a única coisa diferente que eu fiz aqui foi, eu criei aqui embaixo um exibir como botão. Então nenhum desses outros está aqui como exibir como botão, tá vendo? Eu não marquei. Esse aqui eu marquei como exibir como botão, botei em vermelho, botei apenas bordas. Vermelho por quê? Porque é uma cor que vai contrastar com a minha cor de fundo, mas vai depender da cor de fundo que você vai utilizar. Aqui eu coloquei para exibir como botão, por quê? Porque eu quero chamar atenção para cá, para a pessoa clicar neste botão aqui, mais do que nesses outros. Este aqui é o botão mais importante dessa minha header. Daí o que que eu fiz? Tá vendo que eu tenho uma manchinha branca aqui que eu utilizei como separador? Isso aqui é um bloco de texto. Deixa eu mostrar para você como é que faz. Eu venho aqui no bloco de texto, venho aqui em opções, eu deixo a minha margem de topo em nenhuma e a minha margem de rodapé no mínimo, só o suficiente para existir um pouco ali. E aqui é a cor de fundo branca. E daí ela vai ficar assim, vira essa barrinha que eu posso usar para dividir as abas, dividir as dobras da minha página. Depois eu utilizei aqui um texto em duas colunas. Eu podia utilizar aqui também um texto com imagem, mas o que que eu quis fazer? Eu quis colocar a foto aqui junto com nome e função. Então eu boto aqui na minha coluna 1, mudo aqui para o visual, tá vendo? Na minha coluna 1, ó, o texto aqui em 60, aqui o outro em 40, e aqui a subheadline tá em 24. E na coluna 2, eu tenho a imagem, que eu coloquei aqui como adicionar mídia, e eu tenho aqui, né, nome e a função aqui, o nome em 20 e bold, e aqui em 16 simples. Pronto, fiz esse equilíbrio. E eu utilizei a mesma cor de fundo em todos os blocos. E depois é só um bloco simples de botão, sem a headline, sem a subheadline, só o link simples que está levando para outra página, que é parte aqui do meu funil. Na verdade, este botão e este aqui levam para o mesmo lugar, para a mesma página. Depois eu fiz um bloco aqui de caixas com ícones. Aqui eu apresento como funciona o meu serviço. Então eu dividi ele em três grandes etapas e eu apresento essas três grandes etapas aqui de como funciona, por que funciona. Então é um bloco de caixas com ícones. Eu tenho a minha headline, eu tenho a minha subheadline e em cada uma das caixas eu explico uma parte desse processo. Tá vendo? Nessa caixa aqui, nessa caixa aqui é o 2, nessa caixa aqui é o 3. Pronto. Novamente, eu duplico essa listra aqui, que na verdade é um bloco de texto, e boto aqui para dividir. E aqui eu vou explicar o processo. Beleza, depois que a pessoa já viu o que que ela vai receber, eu mostro o processo, o passo a passo de como ela vai receber. Então, eu estou mostrando para ela qual é o tipo de serviço e por que que ele funciona, e aqui qual é o passo a passo desse tipo de serviço. Então, o passo 1, o passo 2, o passo 3. Na verdade, eu posso utilizar como se fosse demonstrar de outra forma o que já está nesse bloco aqui. Eu demonstro aqui. Então, eu uso blocos de texto em duas colunas. O meu título, só no primeiro eu uso o título, nos outros eu não uso. Nos outros eu coloco aqui a numeração na caixa 1 e eu boto ela em 25%. E eu boto o texto na caixa 2, que a caixa 2 corresponde a 75%.
Então aqui, na verdade, é um texto em 2 colunas, só que essa coluna ela só ocupa 25% do espaço, e eu boto o alinhamento dele para um lado, e esse aqui vai ocupar 75%, eu boto o alinhamento dele para o outro lado, para ela ficar com esse aspecto aqui de continuidade. Nesses blocos aqui também, ó, é texto em 2 colunas, esses eu não uso título, e eu reduzo as margens de topo e rodapé. Para quê? Para ele ficar pertinho assim um do outro. Depois eu uso um bloco de texto com imagem. Então eu tenho essa imagem aqui que eu criei em uma outra ferramenta. Você pode criar no Canva, pode criar com a ajuda do Claude, pode criar com a ajuda de ChatGPT. O que for, você vai pegar essa imagem, vai colocar aqui. E depois aqui você vai explicar como é que funciona, né? Aqui eu estou gerando o valor de como que vai ser essa entrega. Aqui é o meu bloco de prova social, quais são os resultados que eu vou apresentar para a pessoa. Novamente, eu estou apresentando em texto em 2 colunas por um motivo. Eu poderia fazer em texto com imagem, eu poderia fazer em blocos, por exemplo, de 2 caixinhas, mas eu quis utilizar o texto com 2 colunas para botar a imagem em um lado e botar uma imagem com texto do outro lado. Poderia ser também um texto com imagem, poderia botar a imagem de um lado e a outra imagem com um texto do outro lado. Funcionaria também. Nesse caso aqui, foi uma opção, porque eu já estava utilizando esse bloco de texto em 2 colunas, já fez sentido só duplicar e continuar. E depois outro bloco de botão simples. Então eu usei um bloco de botão simples aqui, dupliquei ele, e nesse outro bloco, ao invés de direcionar ele para o mesmo link que eu já estava direcionando nesses aqui de cima, esse botão aqui de baixo, eu estou direcionando para o WhatsApp para a pessoa conversar diretamente comigo. Então aqui é uma opção de estrutura da minha página. Depois aqui eu tenho o quem sou eu, onde eu faço uma apresentação. Aqui ao invés de foto eu gosto de usar uma ilustração legal. E aqui um rodapé simples. Então, esse é um template que ele funciona para agências e urgências, como é esse caso aqui. Ele funciona para prestadores de serviço de forma geral. E é um modelo fácil de você replicar sem necessariamente usar um dos templates. Aqui eu criei um tipo de página que funcionava melhor para o meu caso e que funciona muito bem para outros casos de prestadores de serviço, principalmente no ambiente digital, mas não exclusivamente. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.